Passam agora 6 minutos das 11 e avançamos para mais um debate das autárquicas, desta feita para a Junta de Freguesia da Guarda, moderação de Luís Batista Martins. Bom dia, continuamos com o ciclo de debates promovido pela Rádio Altitude e Jornal do Interior. Hoje discutimos o futuro da freguesia da Guarda e o mesmo é dizer, discutir o futuro da cidade da Guarda. Convidámos todos os candidatos à presidência da Junta de Freguesia da Guarda. Assim, temos connosco Acácio Pereira, do PS, António Saraiva, do PG pela Guarda, Nós Cidadãos e PPM, Carlos Chaves Monteiro, da coligação PSD, CDS e IL, Francisco Monteiro, do ADN e Pedro Almeida, do Chega. Lídia Almeida, da CDU, confirmou a sua presença, mas por motivos de ordem pessoal informou-nos posteriormente que não poderia estar o candidato connosco. A freguesia da Guarda foi fundada em 2013 no contexto da reforma imposta pela Troika da redução de freguesias e definida na Lei 22 de 2012 de 30 de maio, agregando então as 3 freguesias existentes na cidade, a Sé, São Vicente e São Miguel. A freguesia da Guarda inclui o centro urbano, mas também a envolvente urbana e rural, nomeadamente as localidades de Alfarazes, Galegos, Monte Barro, Quintazinha do Moratão, Sequeira, Carapito, Cabreira, Zambito e Coviais de Baixo. Ao falarmos, pois, hoje do futuro da Guarda, temos que falar não apenas do centro urbano, mas também destas povoações à volta da cidade. A freguesia da Guarda, de acordo com os censos de 2021, tinha 26.441 habitantes em 2021. Nas últimas eleições legislativas na freguesia da Guarda votaram 15.328 eleitores dos 22.800 inscritos, ou seja, houve uma abstenção de cerca de 33%. Nas últimas eleições autárquicas há 4 anos, votaram 13.535 eleitores dos 23.042 inscritos de então, e nas próximas eleições, no dia 12 de outubro, há 22.767 eleitores na freguesia da Guarda. A cidade representa mais de 60% do eleitorado do concelho e em 2021 o PSD ganhou na freguesia com 38,80% dos votos, o PS teve 18,8%, o Chega teve 4,15%, o CDS 2,88%, o Bloco de Esquerda 2,77% e a CDU ficou-se pelo 1,68%. Desejar bem-vindos aos candidatos a presidentes da Junta de Freguesia. A Infraestruturas de Portugal anunciou esta quarta-feira que a linha da Beira Alta vai reabrir na íntegra no próximo domingo. A linha está fechada desde abril de 2022, tendo sido reabertos, entretanto, os troços Mangual de Celurico e Celurico Guarda e Guarda de Formoso. A linha que encerrou a 19 de abril de 2022 por um período anunciado de 9 meses e deveria reabrir em janeiro de 2023. Houve depois vários adiamentos e agora ficamos a saber que no próximo domingo poderá mesmo abrir. Eu pedia-vos um pequeno comentário, o mais sucinto possível, sobre este pequeno pormenor de finalmente a Guarda voltar a ter a estação de caminho de ferro e o impacto que isso tem na freguesia, na cidade da Guarda. Acácio. Bom dia aos colegas de painel e bom dia a todo o auditório que nos escuta. Eu hoje estou aí para falar do futuro da Guarda. E aproveito a pergunta, agradeço a pergunta, e dizer a linha de caminho de ferro da Beira Alta, a sua abertura, é um marco decisivo na mobilidade e no acesso à cidade da Guarda. Naturalmente, a freguesia vai ter impactos com isso, mas temos que dizer algo sobre a questão das obras da linha da Beira Alta. Quem tomou a decisão de modernizar a linha da Beira Alta foi o governo anterior. Portanto, esta é uma obra que vem já de algum tempo atrás e é o fecho, digamos assim, de todo o processo. Eu penso que esta linha, mais do a linha em si, tem de voltar a ser uma linha catalisadora, uma linha que traga
modernidade à Guarda, traga internacionalização à Guarda, e penso que devemos pugnar pela reposição dos comboios internacionais, algo que há uns tempos a esta parte deixou de existir. Portanto, devemos apostar na questão do Porto Seco. E já lá vamos fazer, mesmo só um comentário sobre mas a reabertura da linha. devemos também potenciar aquilo que são as possibilidades de uma mobilidade internacional e regional. Não podemos esquecer, nós temos aí um triângulo de linhas que nos permitem fazer um percurso, digamos, quase como um transporte ferroviário urbano ou suburbano, neste caso suburbano, e agregue outros núcleos, porque nós, por nós próprios, não conseguimos existir. Nós temos que interagir com os outros e não podemos ser uma terra de um homem só, tal como tem sido a política nos últimos tempos e na Guarda. António Saraiva, o impacto da linha ter estado encerrada estes anos? Permitam-me também que desde já cumprimento todos os presentes e os nossos ouvintes, acima de tudo, e agradecer à Rádio Altitude o permitir-nos que a gente, tão bem por este meio, possa deixar e levar mais longe os nossos desafios para a freguesia, para a Guarda. Bom, em termos da linha da Beira Alta, toda a gente sabe que se a Guarda teve um potencial ao longo de décadas, ele se acentuou precisamente depois de determinada época como estratégica em termos da defesa, foi depois em termos estratégica de Península Ibérica, da Europa, e sem dúvida que são as nossas ligações rodoviárias, ferroviárias, que mantiveram determinada importância à Guarda. Lamentavelmente, estes 3 anos que esteve fechado a linha, houve entraves. E precisamente nós, vê-la agora a funcionar, temos que nos orgulhar disso. É pena que não nos tínhamos orgulhado já há 2 anos atrás, para que a Guarda continue como um potencial geoestratégico em termos europeus e, acima de tudo, ibéricos, como de referência. E eu aqui deixava só já um desafio. Eu gostava de ver nestes projetos, que são transversais, muitas vezes aos nossos deputados da nação, e atenção que se calhar aqui alguns dos deputados que hoje são candidatos à Guarda, eu gostava de os ver precisamente com outro desafio, com outros princípios na defesa dos nossos interesses da Guarda. E que temos que ser a um uníssono, porque todos somos poucos. Mas honra seja feita, alguns já estão a promover-se com esta abertura, como tendo saído, mas como disse o Acácio, até fizemos aqui uma travessia transversal em termos de vários partidos que tiveram no poder em termos das obras da linha. Demos todas as mãos por estes e por outros projetos estratégicos e não sejamos areias nas engrenagens. Carlos Chaves Monteiro, o comboio não tem chegado à Guarda pela linha da Beira Alta. Para a cidade isso teve impacto. O que é que pode dizer sobre isto? Bom dia a todos. Cumprimento os meus companheiros das diferentes forças políticas que aqui estão presentes e também os eleitores que nos estão a ouvir neste momento. Dizer o seguinte, não vou aqui avaliar quem é que falhou no atraso da obra, não é isso que está em causa, mas dizer apenas que se repôs o potencial instalado com esta inauguração que vai ser feita no domingo, é o potencial instalado há décadas. Ou seja, nós temos uma linha da Beira Alta. Eu queria ver uma linha da Beira Alta modernizada, mas no sentido de aproximar a nossa região, a Guarda, do centro da Europa. E esse é um compromisso que o governo português tem que assumir com a Guarda. Ou seja, a periferia de Portugal, mas a proximidade da Guarda ao centro da Europa é fundamental a alta velocidade. Eu não quero esta modernização. Eu quero uma modernização que, de facto, dinamize a economia, que crie postos de trabalho no nosso concelho e na nossa freguesia, e isso só se faz projetando este tipo de investimento, porque se gastaram milhões de euros, mas não ficámos mais perto de Lisboa. Não ficámos mais perto do centro da Europa. Eu quero ficar mais perto de Lisboa e do centro da Europa. Porque só assim é que teríamos empresas, só assim é que criamos postos de trabalho, só assim é que teríamos jovens ao nosso território. E esta é uma infraestrutura crucial para o desenvolvimento da nossa região. E se não apostarmos, e se não houver um compromisso claro do Governo em criar aqui uma estrutura que, ligada ao Porto Seco, já lá vamos, se não o fizer, de facto,
é um investimento que não vai produzir a eficácia nem a eficiência que nós desejamos em termos futuros. Francisco Monteiro, o comboio sempre esteve na Guarda há mais de 100 anos. Passámos os últimos anos, no entanto, sem ligações pela linha de Beira Alta. Como é que isso impactou nas pessoas da cidade? Olá, bom dia a todos os presentes no painel e também a todos os nossos ouvintes. Eu, antes de mais, congratulo-me por ver que todos os meus colegas parecem interessados no mesmo, que é, efetivamente, que a linha da Beira Alta funcione e que nos liga ao resto do continente. Acho que se toda a gente trabalhasse assim e houvesse mais reuniões destas, se calhar as coisas resolviam-se mais facilmente. Depois, há aqui algumas coisas que eu gostaria de referir, é que, antes de mais, tem de começar a haver em Portugal consequências para as ações. Nós tínhamos uma linha que era suposto ficar pronta em 9 meses, isso não aconteceu. Nós, de alguma forma, devíamos ser ressarcidos pelo prejuízo que isso nos trouxe. Ou seja, o Governo Central, ou quem adjudicou a obra, teria que nos dar algo de volta. Porque nós, durante este tempo todo, perdemos, na verdade, muitas oportunidades. Eu tenho, por exemplo, um colaborador que trabalha comigo, que vive em Madrid, e poderia vir cá muitas mais vezes, e a verdade é que fica caríssimo e super dispendioso. Dispendioso não tanto, mas muito demorado vir a Madrid aqui, porque não há uma linha de caminho de ferro que funcione. Está na altura de, efetivamente, as pessoas aqui do distrito darem as mãos. Eu vejo que todos nós, e acredito piamente nisso, estamos interessados que haja uma evolução positiva. Às vezes há coisas em que não concordamos, mas, na verdade, no geral, penso que estamos todos de acordo. Por isso, eu gostava que, efetivamente, começasse a haver mais diálogo entre todas as forças partidárias, de forma que isto pudesse ser levado para a frente. A mesma pergunta para Pedro Almeida. O comboio na Guarda esteve suspenso este período. O que é que tem a dizer sobre isso, nomeadamente no que concerne ao impacto sobre a comunidade local? Ora, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar os caros amigos candidatos e os ouvintes que nos estão a ver e a ouvir lá em casa. Ora, o impacto é negativo, como podemos constatar. Estamos todos de acordo. Uns com uma opinião, outros com outra, mas em conjunto o sentimento é o mesmo. Os sucessivos adiamentos, claro, foram prejudiciais à economia, em termos de deslocação, de passageiros. Ficámos ainda mais longe, nomeadamente, do resto do país. A nível internacional também, estamos cada vez mais distantes. E, obviamente, que é uma mais-valia para todos nós, a todos os níveis económicos. Facilidade de transporte para todos. Podermos, e em termos económicos, isto é muito mais uma mais-valia, todo o atraso que já temos, infelizmente, e temos que aceitar, a vários níveis, ficamos ainda mais atrás de outras cidades de Portugal. Portanto, agora, os sucessivos atrasos, eu vou dizer aqui que já estamos habituados, entre aspas. Tudo que envolve obras públicas, infelizmente, é o que tem acontecido há longos e longos anos. Portanto, vejo com bons olhos, todos nós vemos, e todos temos uma opinião unânime, que é de extrema importância a abertura da linha da Beira Alta. Candidatam-se a presidentes da Junta de Freguesia da Guarda. Muitas vezes, ao perguntarmos às pessoas na rua quais foram as coisas que viram fazer à Junta de Freguesia, o que é que vêem na Junta de Freguesia da Guarda, as pessoas têm alguma dificuldade em identificar aquilo que foi feito, as suas responsabilidades, as suas competências. Pergunto-vos a todos a que é que se candidatam, o que é que a Junta de Freguesia da Guarda pode fazer, o que é que vocês podem fazer pelos cidadãos da Guarda, pelos fregueses. Cássio Pereira. Antes de mais, dizer, a pergunta está muito bem feita. E nós temos que analisar o que está para trás. Nós temos um período em 12 anos em que a Junta de Freguesia investiu, isto são dados factuais do Portal Base, 755 mil euros. Isto dá menos de 2 euros por freguês por ano. E em 25% desse valor, a maior fatia, foi investida em cemitérios. Ou seja, uma junta de freguesia investe mais nos mortos do que nos vivos, facilmente se percebe e as pessoas não vejam nada. A junta de freguesia não tem existido na Guarda.
Definitivamente não tem existido. Nós, se olharmos o orçamento da despesa e isto também é factual, é o balanço da Junta de Freguesia, temos uma despesa de 641 mil euros, para 642, em despesas correntes, e temos apenas 60 mil euros em despesas de capital. Ou seja, isto diz bem da nulidade que tem sido esta administração da Junta de Freguesia. Bom, é preciso dizer, a Junta de Freguesia, também ultimamente, as competências que tem tido é praticamente emitir atestados da Junta de Freguesia e pouco mais. Distribuíram subsídios e pouco mais. Bem, não fez estado, mas mas é assim, é o que tem feito. Nós temos que exigir uma coisa e é muito simples. E é exigir a transferência de todas as competências que estão na Câmara e devem ficar na Junta de Freguesia. Todas. Devemos negociar e negociar com a oposição, com todos os intervenientes da Junta de Freguesia, um plano estratégico de médio prazo. E devemos dar voz à freguesia. Porque a freguesia não tem tido voz. As diversas freguesias à volta, quando chamadas sobre determinados processos, dizem como era o processo. A Guarda não. O território da freguesia é gerido a seu bel parecer pela Câmara, como se não existisse junta de freguesia. Portanto, é necessário... Isso acontece porque é a Câmara que não concede... São as duas coisas. Se é a Câmara que não concede ou não tem concedido, e é a junta de freguesia que não tem exigido. Tem-se mudado. Ora bem, nós... Então o que é que se propõe fazer para conseguir mudar esse paradigma? É fácil. Eu disse, era exigir a transferência de competências. E depois disso, vamos fazer, deve ser feito. E falta fazer. Nós temos 3 pilares no nosso projeto. E é saúde, desporto e bem-estar, ambiente e sustentabilidade, património e identidade. E nós pretendemos um conjunto de medidas-chave, implementar um conjunto de medidas-chave. Desde logo, criar um gabinete de apoio ao freguês e um gabinete de apoio à inclusão. Eu vou-vos dar um exemplo. Há dias fomos a uma associação aqui da Guarda, a Associação de Surdos, e eu fiquei, confesso que não costumo emocionar, mas ali emocionei-me. Porque eles não me pediram nada. Pediram apenas que lhe dessem a possibilidade de a sua conversa em língua gestual fosse traduzida para o médico e vice-versa quando fosse ao médico. Portanto, é algo que é necessário fazer. É necessário digitalizar o serviço integralmente. Não é admissível, e hoje para se tirar uma licença para o Anídio, tenha se ir lá e não existe multibanco para pagar. Isto é a idade da pedra. Pretendemos lançar um programa de hortas comunitárias por bairro e fomentar uma certificação de todas elas ao nível dos produtos fitofarmacêuticos. Pretendemos simbolicamente trazer o atendimento, e simbolicamente também conta, trazer o atendimento para o resto do chão. O resto do chão é onde deve estar o atendimento da junta, não pode estar num sítio distante. Muitos fregueses nem sequer sabem onde é a junta de freguesia. A junta de freguesia tem de ser alguém de portas abertas, uma entidade de portas abertas. Depois, ao nível do que é o desporto, saúde e bem-estar, pretendemos seja construído uma freguesia desportiva onde se conjuguem as diversas modalidades e sejam praticadas as diversas modalidades. Iremos implantar nos terrenos da junta um parque biológico. Um parque biológico, uma referência nacional e regional da biota ao nível da flora e fauna. Iremos implementar rotas vivas e trilhos. Iremos instituir a Assembleia de Freguesia Jovem e a Assembleia de Freguesia Sénior. Dar voz às pessoas. Iremos construir um novo estaleiro da Junta de Freguesia. De facto, está ali, está num estado deplorável e não responde às necessidades. Iremos promover a racionalização dos serviços. E há uma coisa aqui também importante. Os fregueses da Guarda têm sido tratados como fregueses de segunda em vida e na morte. Nós iremos construir um tanatório, um complexo fúnebre, que sirva e dê resposta àquilo que são as necessidades dos guardenses. Não é depois da morte, tem ir para fora da Guarda. No fundo, criar essa possibilidade. Já voltaremos ao candidato do PS para ver outras sugestões que tem no seu programa. António Saraiva, o que é que pode fazer de diferente do que tem sido feito, sendo que
temos que primeiro observar o que é importante, o que é competência, o que é a responsabilidade Imenso. da Junta de Acima de Freguesia tudo, na fazer uma comunidade. junta de freguesia de proximidade. E proximidade, já lá vamos, onde é possível e tem que se fazer em vários setores e em várias valências. Porque a proximidade tem que ser física, tem que ser social e nesses vários pontos, nomeadamente na digital, nessa questão do multibanco, nós propomos mais que é mesmo criar o balcão digital, porque isso também é proximidade, as novas tecnologias também. Mas mais, digitalizar é balcão digital. nesse aspecto, a nossa pretensão é ir mais longe, é levar com determinada periodicidade um gabinete itinerante ao município, tendo como parceiros as associações de bairro, e iremos deslocar-nos nós precisamente a essas associações para poderem receber os fregueses. Porque há muita gente que nem à cidade tem algum conforto e comodidade e condições físicas, até muitas vezes, para além até de financeiras, de poder vir à cidade. E havendo já 2 polos da Junta, quer na zona alta, quer na zona baixa, nada melhor do que levarmos aí, bem como em termos de saúde, iremos fazer protocolos com as associações e com voluntários da área da saúde, e nomeadamente com a Escola de Saúde, IPG e outras situações, de levarmos e fazermos rastreios também junto dos nossos fregueses. Mas já agora dizer só aqui ao Cássio uma situaçãozinha, uma parte, porque às vezes a gente dá aquelas dicas ou uma bicadinha da arte urbana, etc. É que quando a gente vai às outras cidades e aos outros concelhos, gostamos de ver as cidades também com referências, às vezes, da arte urbana. E depois aqui consideramos que é sempre, às vezes, uns excessos e despesas de sumenos importância. O problema não está aí. Já lá vamos. Já lá vamos. Entretanto, a grande questão das competências. É verdade que não se viu a freguesia. Essa é a realidade. E por acaso, depois, quer dizer, temos aqui já um programa em termos da Guarda com ambição, que queremos uma junta aberta, que o explica. Queremos, bom, é sinal que o Carlos Chaves já está a assumir que não tivemos uma junta precisamente de porta aberta. Vamos. Entretanto, queremos ruas limpas, espaços verdes. Porquê é que a atual junta ainda não quis assumir as competências de limpeza urbana? É falso. E só... Não, desculpe, não é. Não é, e eu posso lhe provar numa das próximas vezes. Mas vamos até ao espaço rural, onde aí efetivamente assumiram essas competências. Se quiserem, eu deixo um desafio a todos os ouvintes e aos presentes que vão à Quintazinha do Moratão, que vão ao Monte Barro, que vejam como é que aqueles lavadores estão e que me digam se, por exemplo, é possível, seja quem for, lavar. Mas quem diz isto é o aspecto e a imagem de todas as outras situações. Portanto, agora, eu sei que termos mais competências, mais trabalho nos dá, mas eu estou cá para isso, para assumir, para trabalharmos pela junta, pela cidade e fazer algo precisamente pelos nossos guardenses. Carlos Chaves Monteiro, falamos das competências, da vida da Junta de Freguesia na sua cidade, o que é que foi feito, o que é que não foi feito e, mais do que isso, o que é que propõe fazer pelo futuro dos moradores da cidade. A proposta das competências, a Lei 75 diz logo, compete à freguesia discutir e preparar com a Câmara Municipal contratos de delegação de competência e acordos de execução. Ora, eu também carrego comigo uma experiência e sei as competências e os atos, através de contratos de execução, que nós passamos para a Junta de Freguesia da Guarda. Agora, o atual Executivo discriminou a Junta de Freguesia da Guarda. Porquê? Porque é uma freguesia urbana e disse, vocês só trabalham na parte rural. Isto é claramente desqualificar, desvirtuar o princípio fundamental da cooperação entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Sem competências, nós temos uma juntazinha, com competências temos uma junta digna dos 22 mil eleitores e residentes na Guarda. Mas não é por se dizer, muitas vezes, uma mentira que passa a ser verdade. Porque a Junta de Freguesia da Guarda não só desenvolve um ecocampo, onde há um protocolo com os escuteiros portugueses e a candidatura do Partido Socialista diz que vai criar, nesse espaço, desvirtuando o protocolo já assinado, uma quinta biológica. Não sei como é que o vai fazer. Mas, evidentemente, que a Câmara, a Junta de Freguesia, fez a requalificação de 2 cemitérios que estavam... Nós sabemos bem, temos uma população envelhecida, é preciso dar resposta às pessoas. É evidente que
teria que se gastar dinheiro, se calhar, na educação, nas escolas, mas infelizmente o nosso território, por razões que nós sabemos, temos que ampliar cemitérios, e isso foi feito num valor de mais de 250 mil euros, quer no cemitério do Mileu, quer da própria Guarda-Gara. Foram qualificados 5 fornos comunitários, onde se dinamizam atividades ligadas à produção e desenvolvimento da farinha e do pão, o que é também algo importante. A recuperação da Casa do Povo dos Galegos, um investimento de mais 150 mil euros. Sabem, porventura, a quantidade de alunos que estão no pré-escolar e no primeiro ciclo, com o apoio da Junta? São cerca de 900. Esta visão do Partido Socialista, porque se nós quisermos governar a Junta ou qualquer autarquia, temos que conhecer a instituição, o espaço territorial que vamos governar. Ora, alguém que resume, efetivamente, a ação de uma Junta a tratar dos mortos e não dos vivos, é de facto algo que ficamos todos aqui com comichão na pele, porque esta freguesia teve, de facto, um reconhecimento nacional, uma bolsa de mérito nacional, e o reconhecimento através de 2 medalhas do programa Ecofreguesia em 2025 e em 2025 tem também uma medalha de ouro pelas boas práticas ao nível ambiental. Portanto, há aqui um investimento quer no imobiliário, quer também nas pessoas, desde logo nas crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, como também nos mais idosos. São uma resposta de cerca de 300 pessoas, ou seja, idosos, que no Centro Social do Mileu, que é uma obra que já foi candidatada para ser requalificado este edifício, onde estão, de facto, e dão resposta à Junta de Freguesia a mais de 300 idosos. Dizer também que há apoio no psicossocial a estes alunos do pré-escolar, ao nível da educação física, a nível da educação musical e também do apoio psicológico para integração e motivação nas próprias aulas. Dizer que foram apoiadas mais de 50, num ano só, mais de 50 entidades. Eu podia dizer-vos, exibo aqui as entidades que estão apoiadas pela Junta de Freguesia. Esta freguesia tem sido uma freguesia dinâmica, tem investimentos curtos, é preciso haver contratos de execução, mas o que é que eu quero aqui trazer, e essa é a proposta, mas tenho que de alguma forma também evidenciar o trabalho que foi feito, porque senão seria injusto para a democracia e também para quem exerceu com o voto, o mandato do povo nos últimos anos o poder autárquico na freguesia, mas dizer, nós desde logo, porque a freguesia é proximidade, mas não basta dizer que é proximidade, não basta dizer que estamos a desenvolver medidas a favor do ambiente, da cultura, da educação, da juventude e por aí em diante. Temos que ter provas concretas desse empenhamento, dessa proximidade. Mas acha desde logo, um serviço de transporte acessível são insuficientes. Claramente, insuficientes. Se for eleito, vai querer mais competências para a freguesia. Claro que é um direito que está na lei. O Presidente da Câmara não pode remeter-se, até porque ele fez parte. Os anteriores executivos apostaram numa freguesia forte, uma freguesia urbana forte, que faça bem a ligação entre o urbano e as anexas rurais da freguesia da Guarda. Mas sem essas competências não podemos resumir à limpeza de caminhos, não podemos resumir aos jardins das escolas e mais nada. Quando temos uma população escolar, designadamente os professores, que pedem constantemente, porque não há uma resposta direta, e quero aqui ainda dizer uma coisa, uma resposta direta a coisas como sempre mudar uma lâmpada, comprar a lâmpada, mudar uma torneira e etc. A Junta faz muito bem este trabalho. A Câmara tem que confiar na Junta para o fazer. Mas eu quero aqui dar 3 ou 4 ideias. Desde logo apostamos num serviço de transporte acessível de proximidade. Nós percebemos a dificuldade. Eu próprio carreguei comigo uma pandemia. Sei o que é que as pessoas sofrem com o isolamento e com a sua dificuldade de mobilidade, e por isso queremos criar, que chamamos TAP, um transporte acessível de proximidade que visa garantir o acesso seguro e regular a serviços essenciais, com o cuidado na saúde, educação, emprego, e especialmente pessoas que são vulneráveis e que estão até longe dos transportes públicos. Vamos conhecer agora a Guarda, bairro, freguesia. Desculpe lá, mas eu tive que responder e eu ocupo um bocadinho o meu tempo, não estou assim tão mal, mas visa identificar
o cuidador do bairro, ou seja, há circunstâncias, até empobrecimento, pessoas que são objeto de alguma marginalização e, portanto, temos de ter alguém com a qual a Junta também se relaciona, para além de todos, das associações locais, mas ter alguém que possa, de facto, dar conhecimento, dar visibilidade a situações que merecem o acompanhamento da Junta de Freguesia. Para a juventude, um festival da juventude, o ar mais puro, pode ser em espaços que nós temos na O ar cidade, não traz como é o boas Polis, memórias, ó Carlos. já lá vamos, que temos no Polis, perto da estação de caminho de ferro, da Beira Alta, da Beira Baixa, da Espanha, Francisco e Monteiro, portanto temos aqui um na potencial. opinião do que pode ajudar ODN, realmente as agora. competências que tem a Junta da Freguesia estão bem. Enquanto candidato quer mais, vai fazer mais pelas pessoas, pelos fregueses. Bem, nós no ADN, como um pequeno partido que somos, o que almejamos é poder participar em todas as decisões do município e poder dar algumas ideias um bocadinho fora, se calhar, da caixa e que tragam algumas diferenças. O que eu vejo aqui é que, acima de tudo, antes de mais como cidadão, é muito difícil nós distinguirmos quais são as competências da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. Sendo dessa forma difícil, é muito também complicado nós... Não está na lei, está claro na lei. Pronto, pode estar claro na lei, mas não está claro para o simples cidadão, para a maior parte do cidadão. Aqui todas. Acredito que sim. Acredito que sim, então se calhar isto teria que ser transmitido de forma mais clara para as pessoas. Pronto, por isso... O que é que acha que tem faltado então para as pessoas perceberem quais são as responsabilidades da Junta da Freguesia ou o que tem feito? O Carlos Chaves Monteiro apresentou aqui e elencou algumas das atividades que desenvolveu e que por vezes as pessoas podem não perceber, como o Francisco Monteiro acabou de dizer. Acho que, ao contrário da primeira questão, em que havia aqui um consenso, aqui efetivamente estou a ver que há uma coisa muito diferente, que é uma grande divergência. Eu acho que a primeira coisa que devia ser feito era passar a haver efetivamente uma colaboração entre a Câmara, entre o município e a Junta de Freguesia em todos os eventos, em tudo aquilo que é promovido. Não há problema nenhum em dizer está aqui um evento que foi promovido pela Junta de Freguesia da Guarda, juntamente com a Câmara Municipal, que é para nós começarmos a perceber mais ou menos quem é que faz o quê. Porque isto aqui acaba por ser uma discussão um bocadinho vazia, porque eu, como cidadão, mais uma vez, eu sou político em part-time, trabalho e dedico muito o meu tempo à política hoje em dia, mas não é só isso que faço, a maior parte dos presentes também não. Mas eu, como cidadão da Guarda, efetivamente, tenho, quando há um problema ou quando há uma questão que eu gostava de ver diferenciada, eu não consigo perceber se é a Câmara Municipal ou se é a Junta de Freguesia. E a maior parte dos cidadãos acabam por usar a Junta de Freguesia apenas para ir lá tratar de documentos. Acaba por ser ali um sítio em que a gente vai tratar de um documento e não temos ideia de que é que mais que eles fazem ou deixam de fazer. Até podem estar a fazer muitas coisas positivas, mas nós não temos essa percepção. Por isso, eu o que acho que aqui devia começar, se calhar, e vou dar uma ideia que devia começar a ser posto em prática, é, já que estamos aqui todos, era todos os candidatos à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal, antes das eleições, se juntarem e, efetivamente, determinarem quais vão ser as competências que a Junta de Freguesia vai ter ou não ter. Dessa forma, deixa de haver a desculpa, eu fiz isto, fiz aquilo, como estamos aqui a ver, que ninguém sabe muito bem qual é a competência e o que é que devia fazer. Isso não corresponde à verdade. Isso não corresponde à verdade. Peço desculpa, não saberá o colega, mas está e sabe. Sim, mas como eu estou a falar neste momento mais como cidadão do que como candidato. Ou seja, a maior parte dos cidadãos, quando há uma questão qualquer que gostariam de ver resolvida, têm dúvida se têm que ir à Câmara Municipal, se têm que ir à Junta de Freguesia. Porque para nós, cidadãos comuns, não é de forma alguma transparente qual é o processo de funcionamento das coisas. Por isso, estamos aqui a dizer que há competências que gostavam de que fossem mais, outros que toda a gente tem, pelos vistos, um consenso em relação a isso, devia haver mais competências na Junta de Freguesia. Por isso, se calhar, antes de avançarmos para as eleições autárquicas, havia de haver um consenso e havia de ficar escrito num papel o que é que querem colocar na Junta de Freguesia e não. E depois, o partido que ganhasse a Junta de Freguesia teria que, efetivamente, assumir essas responsabilidades e executá-las. Porque neste momento o que vemos é... Vai-me perdoar, mas aí é um bocado a competência e o esforço e a dedicação que cada um dos presidentes de junta com as suas equipas também fizerem demonstrar junto da Câmara o que querem e porque o querem. Essas competências. Pronto, mas eu, por exemplo, agora quando vou... As competências já não estão adquiridas e 43 freguesias têm excedência de competências. Agora estamos a falar da segunda maior autarquia do Distrito da Guarda. Mas sabes, eu continuo a dizer, Não é? Pá, porque é que não as aceitaram? E quando me diz que Quais essas é que não aceitaram, aceitaram? o lá, qual é que não aceitaram? Francisco vai-me perdoar. Conservação e limpeza de aceita- valetas, conservação e Sim. calcetamento de limpeza, Exato. gestão e conservação de jardins, colocação e manutenção de o sinalização mundo de rural não ficou com a limpeza toda em termos para a freguesia. os caminhos, Sim. exclusivamente os caminhos. O pasto. E acha que isso é correto? Os cuidadores, Discrimina-se não, a desculpe, Câmara, mas discrimina-se desculpe, a Junta de mas o exemplo
freguesia exemplo e vai logo que eu tratar lhe- só dos caminhos da área rural da freguesia urbana? Mas o exemplo Isso que eu- é uma coisa chocante. Mas nem isso Então, mas conseguiram tratar fazer. diferente Mas nem o que é isso- igual. mas nem Diferente isso- o que é igual é nem junta, isso é junta conseguiram de freguesia fazer. urbana. Não, fizeram. Fizeram. Eu desafio a irmos à vamos lá, quintazinha de vamos Moratão lá. de seguida. Então vamos E lá. você me dirá. Mas que? Esse- Reparem, Francisco Monteiro. Desculpe, Agora, estar a- reparem, Espera aí, a prova de que as competências não estão bem definidas é que vocês estão aqui a discutir sobre elas. Não, estão aqui. Não foram concedidas. Logo não se pode fazer. Pronto, ou seja, têm que ser concedidas, têm que ser atribuídas e Contrato de concedidas. execução. E seja qual for o contrato de delegação executivo de que ganha a competência. Câmara, o Pois, município aqui ou não que ganha, é. ou que ganha a ajuda de Eu não invento freguesia, nada. tem que efetivamente ser claro para todos nós, para nós municípios, qual é que vai ser, quais vão ser as competências e se vão ter ou não vão ter. É a vontade das partes. Então, se tem- Quem tem a competência tem que aceder Então, e quem se- é que quer se- receber, então- recebe ou não. Então, Carlos, Mas é diga uma esse coisa. acordo com o devido envelope financeiro que tem que haver um equilíbrio entre a assunção de compromissos e responsabilidades com o envelope financeiro. Mas era- Algo que nunca aconteceu, nem foi Bem, dialogado com esta Câmara. eu vou introduzir uma acha na fogueira. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia nunca foi às Assembleias Municipais, nem participou nas Assembleias É porque Municipais, está tudo bem. exigindo. Não é verdade, porque foi- Isso é Foi, factual, mas Carlos. dedicou-se É A factual. 7 de 20. Não de negue-se, agosto. isto é factual. E a Junta de Freguesia Portanto, esteve sempre onde representada. tentou-se 7 de 20. A onde Junta de Freguesia tentou-se teve ou não teve uma situação. representada? Desculpa, não interveio. Mas há uma série delas Mas em isso que não, diminui não parece. o presidente Alguma de coisa junta? mais, Francisco Ou Monteiro? diminui o deputado da Assembleia? Se lhe permitissem falar, não é? Não, acho que está bem claro que há aqui muitas dúvidas e que gostava que fossem esclarecidas antes de efetivamente as pessoas poderem votar. Ou seja, quem é que vai assumir o quê e quem é que vai atribuir o quê? Porque neste momento ninguém sabe. Atribui quem tem Concordo competência. E Nós recebe queremos todas Pedro as Almeida, competências, como é que vê as nomeadamente a competências da limpeza Junta de urbana Freguesia e o cuidado limpeza urbano E o que é da que proximidade. defende, o que é que pode fazer se for eleito proximidade. Presidente da Junta? Claramente, as competências da Junta de Freguesia são limitadas. São insuficientes. Na maioria dos cidadãos, dos fregueses, que eu questionei, não sabem onde começa e terminam as responsabilidades da Junta de Freguesia. Isto é factual. Vocês podem questionar e se alguém anda no terreno é o Pedro Almeida. Mesmo não estando no poder, entre aspas, na Assembleia, eu percorri a cidade de les a les inúmeras vezes, desde há 4 anos a esta parte. Também eu percorro todos os dias. Sim. Mas, agora, a Junta de Freguesia tem de reivindicar, tem que ter um papel ativo. Eu, enquanto estavam a dizer, tem que ter. Nunca aconteceu. Ainda agora frisaram aqui. Nunca aconteceu. Não é verdade. Até não foi discutido com todas as 43 Posso freguesias. terminar, doutor? Foram discutidas com as 43 freguesias. A verdade, Há acordo. a verdade, Sabemos bem porquê. a verdade é que a Junta de Freguesia, na maior parte, e concordo aqui com o Francisco, na mente dos cidadãos, as suas competências é o quê? Tratar um atestado, qualquer outro Não, não documento. é. Praticamente, se questionar Artigo a maior 17 parte da dos lei, cidadãos. 16 da lei, O que está competências na lei, materiais. todos aqui São falam- estas as competências, vejam. Falar de estatísticas, falar de Vejam. Não é números. estatística, é o que está na isso, lei. A lei Nós temos que queremos ser- olhar Mas para a os lei- fregueses. Muito para os cada vez fregueses. mais agora. Esse é que ainda não Exato, ouvi. exatamente. Exato. Por isso é que tem que haver Ainda- que não foi cedência. feito. Tem que Ainda haver não, cedência de competência. ainda não ouvi aqui Tem ninguém. que haver cedência de Falamos de competência. proximidade, Com respectivo falamos de números, falamos de estatísticas. Os cidadãos, os fregueses. E desculpem, mas eu não vi nenhum de nós nestes últimos 4 anos a apoiar, a aparecer, a dialogar com as pessoas e a perceber as reais necessidades das pessoas. Mas quem? Felizmente Não, não, estamos os não. dois, não vivemos os dois, senão ver-nos-íamos, não é? Basta consultar os fez o seu cidadãos. Cada um fez o seu trabalho. Buscar a Presunção, nossa- cada um Não, tem não. a Abraça a sua. nossa sardinha. Não. Concordo, Mas esta é a evidentemente. realidade. Os cidadãos sabem. Nós vimos-nos várias Os vezes. fregueses da Guarda sabem isso. Certo? Agora, No dia do têm outro, que ser revistas as competências. Isso é verdade. Não. Tem que Isso é haver verdade, um isso é contrato de execução inequívoco. diferente, certo? Isso é inequívoco. E aí penso que estamos todos de acordo. Certo. E eu, enquanto estava a dizer ao Francisco também, e aí que fique bem claro essas competências, para um lado, para o outro. E aí podemos exigir e dizer assim, a Junta de Freguesia não fez, o município não fez. De quem é a responsabilidade? Agora, há aqui um sim. É o dever da Junta de Freguesia, mesmo quando se fala de competências, não é, nós ouvimos muitas vezes isso, não é da nossa competência, é da competência do município. Não é da competência da Junta de Freguesia. E as pessoas, onde é que ficam os cidadãos? O interesse dos cidadãos? Não sabemos. O que é que o Pedro Abandonados. Almeida quer propor, se for eleito? O que é que pode fazer para que a Junta de Freguesia seja mais participativa, Ouvi mais aqui ativa? também, de vários intervenientes, os meus colegas, falarem em proximidade.
a nossa política, as nossas medidas para a Junta de Freguesia assenta realmente numa política de proximidade. A verdadeira política de proximidade. E uma das medidas que eu lhe posso adiantar é fazer visitas mensais a um bairro da nossa freguesia. Se for necessário, porta a porta. Para ter uma real observação, para auscultar os cidadãos e perceber as suas verdadeiras necessidades. E poder agir em conformidade. E isso é proximidade. Não é só um adjetivo, dizer proximidade, proximidade. O discurso está gasto. Este discurso os cidadãos estão cansados de ouvir. Politicamente correto, mas no terreno, as pessoas o que querem, os cidadãos, os fregueses da Guarda, o que querem é os seus problemas tratados, resolvidos. Fazer uma ligação. Ter equipas, chegar ao terreno, e aí deparamos com estas visitas ao bairro com vários problemas na área social, na área da saúde, na área cultural. E aí podemos então, e temos várias medidas ligadas a essas visitas. Tudo isto está interligado com esta verdadeira política de proximidade. Não é só um adjetivo, proximidade, proximidade. Mas no fundo, a verdade é que nós continuamos há anos e anos e anos. Tudo continua Todos na mesma. recordamos que o Pedro Almeida mobilizou-se e tentou mobilizar outras pessoas em relação, por exemplo, às antigas piscinas municipais, que são um espaço devoluto e há muitos anos abandonado. O que é que conseguiu? Faz parte das suas intenções que aquele seja um espaço requalificado? Claro que sim. Em concreto, o que é que quer fazer ali? Foi uma ação de sensibilização. Mas, pelos vistos, não teve grande efeito, mas sim teve efeito nos cidadãos. E os fregueses perceberam muito bem o motivo daquela ação. Portanto, falando agora onde está situada ou localizada as antigas piscinas, como sabemos, vai ser construído um bairro social. Não estou aqui contra, ou a expressar-me contra a habitação social, longe disso. Mas penso que aquele espaço tinha tudo, tinha que ser pensado de uma outra forma. Tem a localização geográfica, pela sua envolvência, há recintos desportivos, escolas, o parque municipal. Tudo isso deveria ser enquadrado de outra forma. Com espaços públicos relacionados com o desporto, polos desportivos, para a juventude. Cássio Pereira, vamos agora abordar uma outra temática. No centro da cidade, no centro da freguesia, temos o centro histórico, é sempre a pérola adiada. O que é que o Presidente da Junta da Freguesia pode fazer, deve fazer, para requalificar, para intervir no centro histórico? Bem, eu peço desculpa, eu tenho estado a ouvir, e é assim, eu acho que ali o colega de painel, Chaves Monteiro, vem dizer, e a Junta de Freguesia, e eu não conheço, o que se trata ali no parque do Noema. Eu quero-lhe dizer, era aconselhá-lo a ir visitar esse sítio. Não viste. E vi o protocolo. De certeza não viste com segurança, porque só terias visto que ele está completamente ao abandono, desaproveitado. Vai haver um encontro nacional. Desaproveitado. Está bem, mas o espaço. Desculpem-me interrompa, mas eu acho, e aí eu gostava desse esclarecimento, é que eu acho que vocês estão a falar de espaços diferentes. Acho que estão a desconhecer um bocadinho o território da freguesia. Porque um fala na Nascente do Noeme, outro fala no Ecocampo Escotista. É que não estão no mesmo sítio. É que a Nascente do Noeme não fica na nossa freguesia. Não estou a que é o falar que defende o Cássio. Eu estou a falar do o Ecocampo fica efetivamente na nossa freguesia. Sim, senhora, está a ser tratado pelos escuteiros. Vocês presumam mal quiserem em relação a vós. Eu não presumo nada, eu estou a falar de facto. E eu falei junto à Nascente do Noeme. É uma questão de português. Nada tem a ver com este espaço. Não tem a ver, que é na freguesia. Não pode ser fora da freguesia. Interpretar português. Cássio, por favor. Mas é assim. É junto à Nascente do Noeme. E deixem-me, estou no meu momento e, portanto, acho que sou eu a falar. E, portanto, o espaço está desaproveitado. E quando, mesmo falando de um espaço desses, pode ser aproveitado para várias finalidades, não pode estar, enfim, mediante um protocolo, estarem 2 ou 3 hectares permanentemente ocupados com isso. Não é razoável. E, portanto, temos que reafetar áreas. É isso que nós temos que fazer. Bom, mas eu queria, antes de chegar ao centro histórico, quero-me focar nas competências da freguesia. Já vamos ao centro histórico.
Uma das competências da freguesia é nada mais, nada menos do que a gestão e manutenção dos espaços verdes. Ora bem, eu quero-vos dizer de viva voz, e fiz o trabalho de casa. Fui ao portal base, ao portal de contratações, e reparei uma coisa. Em 2 anos, e é preciso dizer isto, em 2 anos, a autarquia da Guarda gastou para manutenção de flores a módica quantia de 2.484.981,31 €. Quem? A freguesia? Não, a Câmara. Câmara da Guarda. Gastou a Câmara da Guarda. Sim. Ora bem, e destes quase 2 milhões e meio, apenas foram investidos na freguesia, ou no Conselho da Guarda, melhor dizendo, 7,7%. Tudo demais foi para fora. É esta a política que nós temos, esta gestão da Câmara e da Junta de Freguesia. Estaria a querer dizer na freguesia, não no Conselho. Não. É esta a política. Esta é uma das competências que deveria ser transferida para a Junta de Freguesia, fazê-lo com proximidade, recorrer às nossas empresas, ter políticas de integração e de aproveitamento das capacidades instaladas. Isto é, de facto, a verdadeira política de proximidade que deve ser feita. E não podemos, enfim, a mania das grandezas, eu acho que qualquer cidadão da Guarda dirá 2,4 milhões ou 2,5 milhões é dinheiro gasto em demasia. Bom, e depois dizer que o espaço arbóreo é um espaço mal pensado. Eu vou dar um exemplo. As árvores vão da rotunda dos Galegos até à rotunda da A23, metade delas morreram. E morreram porquê? Porque foram plantadas ou fora da época e não foram regadas, ou não são árvores autóctones. É esta a gestão que é feita. A Junta de Freguesia aqui podia fazer diferente. Podia fazer melhor, mais barato e fazendo local, investindo na economia local. Se tivesse essa competência. Eu fui o único que disse de forma clara, capacidades de negociar essa competência. Disse de forma clara ao vinha. Não ouvi ninguém dizê-lo. Claro. Eu disse, era a transferência de todas as competências para a Junta de Freguesia. Vamos ao centro histórico. O que é que propõe, o que é que acha que a Junta de Freguesia pode fazer pela sua requalificação? Ora bem, a Junta de Freguesia pode pressionar, porque há competências, se forem transferidas, que são da Junta, nomeadamente limpeza, nomeadamente publicidade, nomeadamente uma série de outras coisas. Portanto, a Junta de Freguesia, uma das coisas, na minha perspectiva, deve fazer é exigir o restauro, a reabilitação, como hoje se diz, do espaço histórico, exigir essa reabilitação e pugnar pela instalação de serviços nessa área. E há uma coisa, e eu defendo, se for eleito Presidente da Junta, e é exigir da Câmara Municipal a criação de bolsas de estacionamento na área histórica. É possível fazer bolsas de estacionamento. Há outros sítios onde já se fez. Vamos a seguir ao estacionamento, mas agora olhamos ainda ao centro histórico. António Saraiva. Bom, deixem-me só colmatar e fechar aqui um assunto de trás, que era a questão das competências da Junta, de se fazer e de ouvirmos precisamente os nossos fregueses. As 37 pessoas que fazem parte da nossa lista irão ser delegados, digamos assim, da Junta em todos os seus locais de trabalho, nos seus bairros, irão ser os ouvidos da Junta logo e a nossa transmissão para que mais perto ainda possamos estar. Não vai haver efetivos, não vai haver... Cá estaremos para provar. Cá estaremos para provar nisso. A verdade é que, por exemplo, ainda ontem, em Alfarazes, houve uma das pessoas que me entregou estes problemas afetos a um bairro de Alfarazes. De vários aqui, o que houve de diálogo com a Junta, chegou-se à conclusão que ficou de falar, ficou apalabrado, ficou de fazer. Temos que ver. Este é precisamente o nosso panorama da Junta. Estás a falar das promessas de Sérgio Costa, não? Não fez nenhuma. Não, estou a falar de questões que têm que ser resolvidas com Junta e entre Junta e Câmara.
atenção. Essa são, E registro? são nesse, Registro? ok? Pronto. Registro? Portanto, registro de... Registro. Mas registro Bom, um pouco. em termos de centro histórico, acho que se há gente que tem provas dadas, que tem paixão pela Guarda e por aquele espaço, acho que serei eu. Em termos de polis. Há muitos. Eu acho que devias ter em vergonha termos- é referir-te a isso. Deverias ter vergonha. Porquê? Porque tu, em relação ao Polis, Sim. não és mais do que um interveniente. Tu não geriste Pois não. nada. Sabes? Não. Mas eu vou-te Não, dizer. não, gestor urbano. Então, mas Não, vamos, eu vou-te dizer. vamos comparar polis de todo o país. Onde é que andou Vamos estes anos? comparar. É que tu Vamos. Onde é que andou estes anos? Onde todos? andaste esses Onde anos? é- Onde é que Nós andou a estamos fazer? aqui Onde para é que eu olhar andei? para o Olha, passado. olha, sabe O que- Polis a foi há pergunta 20 só. anos. Não, não. É Agência- óbvio que é importante. Agência- Deverias ter Agência- vergonha. Agência Vergonha histórica. dessa área. Não António tens Saraiva. aqui. Já vamos aí. Concluir. Já vamos Onde é aí. que Para andou o estes centro anos? histórico, por favor. Agência de Promoção da Guarda, Sim, quem é que começou sabemos bem, mas a fazer sabemos a bem. dinamização Eu conheço toda bem do 2013 o que lhe damos. Quem, Eu em sei termos bem de agência, 2013, em agência. Eu sei Em bem. Não, termos de não vamos agência. por aí. O que Não é vamos que, por aí, Então, o arquiteto. que é que Então, mas propõe força. fazer Hã? para o futuro? Dá-me Qual era a futuro. proposta de cessação do seu Dá-me contrato em 2013? Qual era a sua proposta? 60 mil euros? Vamos falar do para futuro, sair? por favor. O Pronto, está contrato bem. que Mas é mais do António que isso. Saraiva. É preciso dar o Não, sangue à desculpa, guarda. desculpa, mas É preciso exato. lutar pela guarda, não E é não por demos. dinheiro. E Não é não por demos. dinheiro. Quem din- 60 quem- mil euros era o que o quem senhor pedia dinamizou- para quem- sair como indemnização Quem em dinamizou- 2013. quem Histórico, dinamizou o que é que centro propõe histórico, fazer, o que é que pode comércio? fazer? Fizemos Já lá a vamos, maior já parte lá das vamos. Não vamos publicações. andar sempre para trás. Já lá vamos. O que é que Exato. propõe Não vá fazer? por aí. Propomos-nos, Não vá por aí. propomos- Sinteticamente, já gastou o tempo nesta pequena discussão. Propomos-nos reabilitar e precisamente apoiar o comércio local. Propomos localizar naquele centro histórico e precisamente está-se a assistir pela atual Câmara a localização de serviços aí e tem que ser isso. Nós temos que criar apetências, necessidades de ir ao centro histórico para que as pessoas naturalmente vão. Temos que criar precisamente situações de estacionamento, mas temos que levar serviço para lá, temos que levar habitação. Mas nós junta, podemos fazer outro trabalho de proximidade. Para além do tratamento daquele espaço, em termos físicos, em termos urbanos, nós temos que dinamizar com vários eventos, com várias atividades e promoção o comércio. Vamos lançar uma ideia pioneira, iniciativa, que é o ecocomércio, que é certificarmos o comércio que tenha práticas ambientais diferenciadas. E iremos criar todo esse desenvolvimento. Vamos colocar nesse espaço um espaço que é o espaço nosso e tradicional, onde os artesãos, e precisamente o resto de chão, se calhar, da Junta de Freguesia, será um bom espaço para isso, onde todos os dias os nossos artesãos, os nossos produtores de produtos artesanais possam estar e ter aí os seus produtos a vender, divulgados e mais, como oficinas vivas nesse espaço. E temos ainda depois os outros desafios, que é agregar precisamente as pessoas à volta deste desafio que é o centro histórico. Atenção que uma das atividades que precisamente a agência lançou chamava-se Feira de Antiguidades. Enquanto houve precisamente um executivo que, enquanto não tirou aquela feira dali para a Alameda, que deu cabo da feira, não descansou. Felizmente, neste mandato, tornámos a ver essa feira lá. Cria dinamismo naqueles dias. Nós conseguimos fazer trabalho de formiguinha a trazer expositores e colecionadores a ir buscá-los. Quando criaram e fizeram esta questão, deixaram-nos fugir. E eles ainda não voltaram. É preciso retomar outra vez. Conseguimos que os estabelecimentos de restauração começassem a abrir, pelo menos nesses dias ao fim de semana. Claro que a partir daí deixaram de abrir também. Carlos Chaves Monteiro, estamos a falar do centro histórico. O que é que propõe, o que quer ver Exatamente. no futuro do centro histórico? Nós percebemos, já conhecemos a ação do programa do PG, e aqui o candidato à junta é corresponsável dessa visão, em que se abandonou o centro histórico. Eu nem vou falar mais disso, eu vou dizer as medidas, mas toda a gente sabe como é que ficou o centro histórico nestes 4 anos, do qual que o nosso candidato, o arquiteto António Saraiva, faz parte. Mas dizer que, como eu disse, há uma população envelhecida, é preciso criar aqui meios de acessibilidade, ir buscar medicamento, levar pessoas ao LS, a consultas, nós asseguramos esse transporte.
estamos empenhados em criar aqui oficinas criativas, residências colaborativas, ou seja, trazer os jovens ao centro histórico e a partir daí desenvolver atividades criativas no âmbito artístico, no âmbito cultural, para trazer mais dinamismo ao centro histórico, que nós queremos fundamentalmente que seja participado. Um projeto que é as freguesias vêm à guarda. Isto é o quê? Nós temos um conjunto de freguesias rurais, freguesias rurais, onde já lá vamos. Freguesias rurais, onde temos o cobertor de papa, o Festival do Pão, e nós queremos fazer essas mostras naquela Praça Velha. É fundamental que a Praça Velha renasça. Ela está moribunda, não há uma medida concreta para valorizar. Qualquer presidente da Junta ou de Câmara tem que valorizar aquele espaço. E, portanto, a freguesia vem à guarda é pôr um tecelão a trabalhar no cobertor de papa e, com isso, gerar mais turismo no nosso centro histórico. Esta ligação de jovens, o problema que os jovens têm de acesso à habitação, mesmo aqueles que vêm em termos temporários para aqui fazer os seus estudos, temos população idosa, por que não fazer aqui um programa? É isso, estamos empenhados de detectar, identificar os idosos que vivem isoladamente e os jovens que têm dificuldade de acesso à habitação, poderem dar assistência a esse idoso, fazer aqui os seus estudos e viver em casa desse idoso. São factos, são experiências que existem noutras partes do país, na Europa até, e que nós queremos transportar porque sabemos o sucesso dessas medidas. Também apoiar a habitação, se possível, com o apoio nas rendas de jovens mais depauperados, para poderem adquirir a habitação no centro. Há alguma reabilitação privada, a Câmara... Mas o que é que a Junta pode fazer por isso? O que é que pode ajudar financeiramente, de acordo com critérios, porque o orçamento é parco, estamos a falar de 770 mil euros ano, o que, comparado, por exemplo, com a freguesia de Castelo Branco, recebe mais de 1 milhão de transferências da Câmara Municipal, ou Viseu, que recebe 1 milhão e 200 mil euros da Câmara Municipal. Fora as transferências do Estado, que rondam os 600 mil euros. Portanto, 2 milhões de euros. Transferiu essas verbas quando João Prata era presidente da Junta? Transferi, mas era o seu presidente que tratava desse acordo. Mesmo assim, eu fui a favor de trazer mais dinheiro para a Junta e o seu presidente é que fazia o acordo, empenhado em não dar mais competências e não dar Francisco Monteiro, temos com algum desequilíbrio de tempo. Francisco Monteiro e Pedro Almeida têm claramente menos tempo neste debate. Vamos tentar ver se conseguimos equilibrar. Sobre o centro histórico, em concreto, o Francisco Monteiro conhece muito bem o centro histórico, aliás, reside praticamente no centro histórico. O que é que podemos fazer? O que é que a candidatura do ADN propõe fazer? Eu vou aproveitar o tempo que tenho, efetivamente, porque o centro histórico é uma das coisas que mais me toca. Eu, como guardense, sinto-me muito, muito, muito triste por ver o que aconteceu nos últimos anos. E quando digo últimos anos, não digo os últimos 4 ou os últimos 8, digo as últimas 4 décadas. Eu, quando era miúdo, o centro da cidade era um centro vibrante, cheio de gente, de movimento, era difícil estacionar o carro, era uma confusão que muito me alegrava. E houve uma série de decisões que eu não sei exatamente como é que elas foram tomadas, que foram tomadas porque havia na altura muito dinheiro, não sabiam muito bem, não tinham muita imaginação para fazer coisas diferentes, que fizeram com que o centro histórico se torne aquilo que é hoje, que é não há nenhum turista que venha cá que fique cá mais que 1 hora, é impossível, não há nada para fazer. E por isso nós achamos que está na altura de começar a reverter, na medida do possível, muitas das medidas que foram tomadas. Algumas serão economicamente inviáveis neste momento, mas haverá outras que se calhar serão possíveis de se fazer. O princípio do fim aqui do centro histórico, a meu ver, prendeu-se com o fim do mercado municipal ser onde era. Era uma zona onde eu recordo-me de ir lá com a minha mãe fazer compras e era vibrante. Está a falar, portanto, do espaço onde que está agora a Câmara Municipal. Onde está a Câmara Municipal. Sim, se calhar o mercado devia ter sido revitalizado naquele espaço e a Câmara Municipal deveria ter sido colocada onde está neste momento. Na sua opinião, o erro começa aí? Começa logo aí o erro. Foi uma coisa que retirou as pessoas do centro da cidade, que deixou de trazer pequenos produtores à cidade como trazia antigamente para venderem os seus produtos. E todo o centro da cidade morreu imenso com isso. Isso foi a primeira coisa que aconteceu. Claro que agora será muito complicado, pelo menos a curto ou médio prazo, a gente dizer vamos voltar a alterar isto, vamos pegar, eu peço desculpa, mas a Câmara Municipal, aquele edifício que ali foi construído, em termos populares, por muita gente é chamada de um amarrasto, está ali uma construção enorme
que ultrapassem muito, se calhar, as necessidades que haveria reais da cidade. Está certo que antigamente estava naquele espaço pequeno Olha, neste momento não há lugares para sentar as pessoas lá dentro. Bom, não há lugares para sentar as pessoas. São mais de porque- 500. Exatamente. Eu vou-te explicar porque é que não há lugar. Não há lugar. Eu vou explicar, porque Não há parece que cadeiras. ninguém efetivamente parece muito interessado nisso. Sabemos os dois porque é. Sabemos os dois, mas ninguém quer dizer, tem mas eu vou dizer aqui, é que as câmaras municipais, não é só na Guarda, em todo Portugal, deixaram de ser efetivamente sítios que tratam dos problemas das pessoas e passaram a ser sítios em que, em vez de darem às pessoas oportunidades de emprego, de trabalho, de criar o seu próprio trabalho dentro das localidades, começaram-lhes a oferecer a segurança de ter um emprego na Câmara Municipal. Muitas vezes, efetivamente, até emprego que também traz trabalho, porque é necessário, mas muitas vezes todos nós sabemos que a decisão de colocar pessoas em alguns sítios, mais do que efetivamente a necessidade da população, é a vontade de. Há gabinetes que não têm cadeiras suficientes. Voltando então ao Isso é erro outra questão. original que, na Pronto, opinião do Francisco Monteiro, foi ter retirado o mercado municipal do centro Pronto, da cidade e ali Sim. instalar a Câmara Sim, Municipal. nós, no em edifício. relação, nós em relação a isso não vamos obviamente dizer vamos tirar daqui a Câmara Municipal para o sítio do mercado e trocar, porque agora neste momento E o que, é era que pode, insuportável. o que é que pode sugerir para Podemos fazer várias coisas. É isso. recuperar a vitalidade do centro? Temos aqui uma série de sugestões. Em primeiro lugar, era se calhar aos domingos, ou outro dia da semana, começar a fazer como fazem na maior parte das cidades da Europa, com climas muito pior que o nosso, que é fazer mercados ao ar livre de produtores locais. Isso pode ser feito na Praça Nós Velha. temos essa Concordamos. proposta no nosso programa. Boa, acho ótimo. mercado de rua Os mercados na locais. Praça Velha. Acho ótimo que toda a gente comece a analisar os problemas e todos tentar arranjar algumas soluções que sejam economicamente viáveis. Ou seja, eu não posso tirar dali a Câmara e meter o mercado cá em cima, mas podemos efetivamente escolher um dia da semana para poder levar os nossos Exatamente. produtores locais. Pronto. Em termos de. Há pessoas que dizem, a cidade é muito fria. Não, a gente vai ao Luxemburgo e eles têm lá os mercados cheios de sucesso. Sim, claro. Será um mercado de rua apenas para Produtores locais. Exatamente. Não é para exatamente, sapatos e exatamente, gigantes. exatamente. É só para a produção local. Pronto, essa é uma das propostas que nós temos. Outra proposta que eu sei que divide um bocadinho opiniões é nós tínhamos que tentar, nem que fosse só durante uma legislatura, experimentar abrir novamente a Rua do Comércio ao trânsito de forma controlada. A Rua do Comércio era uma artéria principal da cidade, a gente quando queria ir das Lameirinhas para o centro era por ali que passava e vice-versa. Era quase impossível um guardense não passar semanalmente na Rua do Comércio e neste momento 90% da população passam-se meses que não passa lá. Não há nada que atraia as pessoas e vocês falam aqui em colocar lá serviços, mas eu recordo-vos que aquilo não é a Rua do Serviço, é a Rua do Comércio e era comércio que lá deveria estar. Eu gosto muito de ruas peatonais, acho que são fantásticas, mas elas funcionam dentro de determinado contexto. Funcionam ali em Salamanca em que as pessoas largam o seu carro ou vêm em transporte público e têm horas a passear em ruas peatonais. Quando é uma rua peatonal de 100 metros, ninguém vai de propósito àquela rua. Por mais comércio que tivesse, mesmo que tivesse cheio, que não está, e a prova disso é que 3 das candidaturas arranjaram lá espaço, ainda haveria espaço também para nós se tivéssemos dinheiro para isso. Ainda há lojas vazias. Ainda há lojas Ainda há vazias. lojas vazias. Ou seja, está na altura não é de colocar serviços, mesmo porque os serviços, como vocês já aqui falaram, para a digitalização, cada vez vão ser menos necessários. Ou seja, porque é que eu vou colocar ali um guichê para passar papéis, quando na verdade no futuro, e não vou discutir se isso é bom ou se é mau, as pessoas não vão querer ir ao guichê, vão tratar em casa. Vamos estar ali a colocar mais valências que se calhar daqui a 10 anos vão ser completamente desnecessárias. Por isso não vamos fazer isso. O que temos que fazer é, eu por mim, abríamos a Rua do Comércio de forma controlada ao trânsito e víamos como é que funcionava. Não era fazer ali grandes obras, não era gastar milhões, era pôr mobiliário urbano que fizesse com que isso fosse possível, alterar talvez o piso só na zona em que passam os carros e experimentamos durante 4 anos, ver se aquilo efetivamente revitaliza ou não a cidade. Porque as pessoas, efetivamente, não passam ali, porque não há necessidade nenhuma de passar. Um guardense que viva fora do centro não tem que passar. Eu passo todos os dias porque vivo ali. A maior parte das pessoas não passam ali. E mesmo que abra um comércio novo interessante, ninguém o vê. Ninguém vai lá, porque não sabe sequer que está lá. Por isso, esta é uma das propostas também, é pegarmos, além de termos um mercado semanal de produtores locais, é abrirmos a Rua do Comércio. Discordo em absoluto. Eu percebo que discorde, mas também sabe que se a gente experimentar durante 4 anos, se for Sim, uma uma coisa experiência. revertível, experimenta, se não funcionar, volta-se atrás. Eu como guardense, tenho a sensação, efetivamente, que aquilo prejudica muito a Rua do Comércio. Tanto prejudica que fechou muito comércio. Mas pronto, isso é só uma sugestão. Claro que haverá quem não concorde, mas não sendo uma solução definitiva, como foi a criação, que custou milhões, de uma Câmara Municipal, é uma coisa que se pode reverter. A gente daqui a 4 anos pode estar a discutir novamente o assunto, se acharmos que efetivamente... E eu posso mudar de opinião. 4 anos é muito tempo. Por exemplo, o estacionamento na zona do também centro estou disposto histórico. a Como é que acha discutir que isso. pode atrair mais pessoas para virem a residir no centro histórico quando um dos problemas é, nomeadamente, as casas não terem garagens e ser difícil estacionar a zona? Bom, as casas não terem garagens foi efetivamente uma lacuna que as câmaras municipais que a Câmara Municipal fez durante muitos anos, que foi permitir a construção sem garagens. Não é com certeza as poucas pessoas que vivem no centro histórico que estão a encher as ruas.
Para isso, provavelmente teria que haver se calhar um protocolo com o shopping que lá vi e com a Câmara Municipal, haver um tipo qualquer de protocolo, porque eles têm imenso espaço ali vazio, seria bom para o shopping e seria bom para uma parte dos guardenses que houvesse um espaço ali, se calhar de maior gratuidade. Eu penso que esse protocolo se mantém. Pronto. Porque ele existia. Ok. Penso que se Sim. mantém. Pronto, mas Claro que deixe-me mesmo só assim as apenas pessoas não aproveitar querem o recorrer tempo, aí. já que estamos aqui a falar de um tema que me é muito caro, para acabar de falar do centro histórico. Em relação, temos mais uma série de propostas, uma delas também será efetivamente facilitar um bocadinho o licenciamento de construção no centro histórico. Durante muitos anos foi muito restrito, a gente quer pôr uma janela de alumínio parecida com madeira, não pode, mas a gente vai ali a sorteio. Mas acha que as regras são excessivamente, limitadoras? Complicam e fica demasiado oneroso reconstruir, por exemplo, uma casa que esteja abandonada. Nós vamos, por exemplo, a Sortelha. Mas isso Vamos, por exemplo, a Sortelha. da Câmara Municipal, não é da Junta de Freguesia. Peço imensa Mas desculpa. a Não, Junta de nem Freguesia da pode. Câmara Municipal que está sujeito à Direção ali Regional para. de Cultura. Bem, as coisas estão sujeitas a muitas coisas e se nós não Portanto, temos pressão para que elas alterem- na qualidade de cidadão, candidato à ajuda de freguesia, pretende reivindicar, suponho eu. Sim, exatamente. Ou seja, há coisas que efetivamente não estão na nossa competência e que deviam estar. Porque efetivamente, se o interesse fosse. Atenção, que eu não quero que se construam casas ao desbarato e que altere completamente a traça do nosso centro histórico. Mas há coisas que efetivamente dificultam muito, tornam muito onerosas e que podem ser alteradas. Se o verdadeiro interesse em Portugal do IPAR fosse efetivamente fazer com que tudo se mantivesse com a traça original, a gente não ia à Sortelha, não via as eólicas ali ao lado, estragaram completamente a paisagem. Pedro Almeida, Quando querem. Só mais um. É só mais um. muito rapidamente, depois já vou dar a falar. Mas Pedro Almeida, para fecharmos o Eu centro queria voltar histórico. aqui um bocadinho atrás e já vamos ao centro histórico, visto que eu estou com algum tempo de atraso em relação aos meus colegas. Nesta política de proximidade, nós tomamos várias medidas e é isto que interessa à população. Medidas na área da saúde. Efetuámos contatos, temos contatos já com várias entidades privadas na área da saúde, que se disponibilizaram a colaborar com a freguesia. Exemplos na saúde oral, oftalmologia, psicologia, terapia da fala, saúde mental. E isto já é factual. Os cidadãos nestas visitas de proximidade, como sabemos, existem muitas carências. E, obviamente, virado para freguês, para cidadãos com carência económica, nós temos estas parcerias, estas medidas, já para poder atuar. E acha que a ajuda freguesia tem que promover a dinâmica para conseguir que essas coisas aconteçam? Não, mas tem o dever. Tem, se quiser uma Se proximidade, quiser, tem, como nós a temos, Nós precisamente no nosso falámos das programa. competências. Tem esse dever. E tem de ter esse papel. E nós, e volto a repetir, política verdadeira de proximidade. E é nestes contactos, e esta é uma das medidas da saúde, para mim, mais importantes. Depois temos também na área social, criar um espaço de apoio aos cidadãos, onde possam expor as suas necessidades, onde terão profissionais da área social para elucidar as pessoas, ajudar, apoiar, fazer a ligação com IPSS, por exemplo, com o município. Há muita gente que tem dificuldades em aceder. Hoje, a maior parte da população, alguma parte, não a maior parte, infelizmente, não tem conhecimento, não sabe como chegar à informação. Necessitam de apoio. Nós teremos profissionais no terreno diretamente para ajudar essas pessoas. Agora, o centro histórico. O centro histórico, e já não é um problema de recente, desta última legislatura, da outra, já se arrasta, como todos sabem, há décadas. Eu cresci na Guarda, desde os meus 6 anos que estou em Portugal, cresci na Guarda, conheço. E quando as pessoas me abordam e dizem, toda a gente comenta isto, a Guarda parou no tempo. A Guarda parou no tempo. Todos nós já ouvimos isto. Eu digo não, a Guarda não parou no tempo. A Guarda regrediu no tempo. Perdemos o que ainda tínhamos. O pouco que ainda tínhamos, perdemos. Que é diferente. Não parou. Eu recordo, e nos anos finais dos anos 80, 90, nós tínhamos uma cidade ativa, viva. Recordo-me disso perfeitamente. E onde está hoje? Isso é que nós temos que refletir todos. E bem. Porque isso é factual. Todos nós sabemos. E temos que inverter. A zona histórica, como todos nós sabemos,
há muito a fazer. A envolvência em termos imobiliários, a maior parte dos imóveis a quem pertence? Sabem responder? Câmara Municipal da Guarda. No momento. Temos que começar por algum lado. Questão de volume. Peço desculpa, posso concluir? Quantos edifícios compraram Peço desculpa, e posso adquiriram concluir? no vosso mandato Arquiteto para Ferreira. poder intervir? Um ou dois. Deixemos ok. concluir. Os imóveis estão devolutos não é há 2 dias, é há muitos anos. Nesse ponto estamos todos de acordo. É visível. Eu costumo dizer que nem é preciso subir os degraus da haver uma Sé. política fiscal. Nem é preciso subir os degraus da Sé para constatar. O município adquiriu ainda mais imóveis. E o que é que fez? Quando estão todos os outros, como? Especulou Devolutos. no mercado, por isso. Há bocado falou, é mais um imóvel que eu me lembro, as piscinas municipais. Ontem eu passei e tirei uma foto e disse: 4 anos passaram da minha ação de sensibilização deste espaço e onde é que está hoje? Tudo na mesma. Ou melhor, pior ainda. E é isso que temos que combater. Agora falamos palavras bonitas, temos de dinamizar, mas com quem? Quem é que fez? Quem é que fez algo para dinamizar? Propomos aqui, sugerimos atividades culturais, musicais para atrair, para dinamizar o comércio local. Mas quem é que fez? A agência de muito promoção, por exemplo. Quem é que fez? Fica Não. Guarda, há 4 O anos único atrás, evento tínhamos a que... FIT, a Feira Ibérica de Turismo. Só um momento, doutor. Concorda ou não? Quem é que fez? Nada. Existe, e FIT não é falou-se nada. aqui bem, A FIT não nessa é nada. atividade Também ouvi lá algumas vezes na FIT. da Feira das Antiguidades, mas só isto não chega. Ao pé da Feira de Só Inverno. isto não é suficiente. E a Feira de Inverno? Podem continuar com a Feira das Antiguidades, mas temos que adicionar, temos que agregar muito mais. E aí sim, para dinamizar o comércio local. Mobilizar pessoas, mas com uma cidade atrativa. Não é uma cidade como esta, como nós temos, o coração da cidade, como eu chamo, e é. A cidade tem que ser, a cidade tem que ser de fora, de dentro para fora. Francisco Monteiro, Não é. um dos problemas da Guarda é, obviamente, na opinião de muitas pessoas, o transporte, a mobilidade, a dificuldade de mobilidade, porque é acessibilidade. uma cidade de montanha. O que é que o ADN acha que poderia ser feito para melhorar a mobilidade do cidadão dentro da área urbana da freguesia? Pronto, uma das coisas que muito nos preocupa é que eu fui aluno do IPG, numa altura em que era impensável alguém sair daqui ao fim de 3 ou 4 anos e não conhecer todos os cantos da cidade. Não ter criado laços, não ter conhecido os comerciantes, os políticos, e hoje em dia eu tenho encontrado, infelizmente, eu trabalho muito por todo o país, gente que me diz, eu estudei na Guarda, e quando eu começo a mencionar alguns sítios eles não conhecem. Os estudantes foram completamente retirados do centro da cidade, estão colocados ali em baixo. Uma ilha. Numa ilha em que, efetivamente, quem experimentou já ir lá a pé, é difícil ir fazer o percurso para cima e para baixo, e as pessoas começaram a viver ali naquele espaço e deixaram de vir à cidade. Por isso, em termos de transporte, por muito que seja custoso para a autarquia, deveria haver, efetivamente, e só assim funcionaria, transporte periódico. Quando digo periódico, seria de 10 em 10, de 15 em 15 minutos. Não digo 24 horas por dia, mas quase, para os estudantes poderem vir, mais que não seja do IPG, até parar na Dorna e acabar aqui no centro da cidade, para minimizar um bocadinho, efetivamente, o facto de ter sido muito mal pensado, a meu ver, ter tirado o IPG do centro e pô-lo onde foi colocado. Outro problema, Isso é outro problema. de origem. E as pessoas pensam em fazer edifícios, coisas que fiquem muito bonitas, que hoje em dia até são demasiado grandes para aquilo que é necessário, infelizmente. Por isso, essa seria uma das medidas. Para terminar, em relação ao centro histórico, nós temos uma medida que lançamos para o ar, e que efetivamente é uma coisa que poderia ser pensada, porque foi pensada já noutros sítios e executada, que seria a construção de um casino. Eu sei que não depende da Junta de Freguesia, mas depende de todos nós promovermos a ideia. Em Chaves, por exemplo, em 2006, eles promoveram a ideia, por decreto de lei foi-lhes atribuído a possibilidade de criar um jogo, e é uma forma de atrair pessoas, de atrair turismo, e de fazer com que efetivamente a cidade tire um bocadinho, porque já não há nós não temos as grandes soluções, não é? O centro histórico efetivamente é muito bonito, mas as pessoas chegam cá numa hora e dizem muito bonito, vão-me embora para Aveiro, ou vão-me embora para Viseu, ou vão-me embora para... Temos que dar alguma coisa. Bom, a sugestão do casino é algo que já foi discutido na Guarda há cerca de 20, 25 anos, e na altura sugeria-se o próprio Hotel Turismo. Também se revê dessa forma. O Hotel Turismo, o antigo Cine Teatro, qualquer coisa que seja no centro. Fora do centro estamos em desacordo. Tem que ser no centro, tem que ser alguma coisa que traga cá as pessoas, que traga cultura, que traga espetáculos. Todos nós já fomos a cidades-chave, se calhar não conhecem tão bem, e também é um conceito um bocadinho diferente, o casino lá. Eu não gosto muito do conceito que eles têm, mas, por exemplo, a Figueira da Foz, todos nós lá passamos os fins de semana, umas férias,
E aquilo é um centro agregador de comércio e de pessoas. As pessoas não vão lá, eu não jogo, não vou lá para jogar, mas já lá fui ao cinema, já lá fui ver espetáculos, já lá fui beber, eu não bebo álcool também, mas beber um sumo. E efetivamente aqui na cidade temos que lutar contra o preconceito que os casinos são algo negativo. Claro que tudo pode trazer pontos negativos, é como tudo, mas acima de tudo acho que seria uma forma de, com investimento que não seria investimento público, seria investimento apenas em termos de intenções e político, ou seja, da autarquia e as freguesia, todas nós dizermos que queremos trazer para cá. Seria um investimento que com certeza poderia gerar interesse dentro dos promotores e que traria algo, um bocadinho tirar um coelho da cartola, porque nós não temos muitas mais soluções. O IPG está infelizmente em declínio e não temos, fora a Coffee Cab, não temos aqui no distrito mais uma outra fábrica. Pedro Almeida, em relação à mobilidade, ao estacionamento, à vida de quem se move na cidade, quais são as sugestões do Chega? A acessibilidade, todos nós sabemos, é muito importante. A segurança, a acessibilidade, a qualidade de vida dos espaços verdes é que os cidadãos querem que seja atendido às suas necessidades. Porque todos nós privilegiamos essas necessidades. São prioritárias. Nós preparamos um conjunto de medidas onde está incluída a acessibilidade. Hoje, as artérias da cidade, como todos sabem, estão no estado em que estão, isto não é novidade para ninguém. Os bairros, mesmo nos bairros da acessibilidade, está conforme está, a segurança também está conforme está, e as pessoas querem sentir essa tranquilidade, essa proximidade, esses melhoramentos. Podem perguntar e dizer, questionar, mas a Junta é da responsabilidade da Junta de Freguesia. Temos o dever, mesmo algo que exista ou uma medida que não seja da responsabilidade da Junta de Freguesia, nós temos de articular com o município e chegar a um consenso. Tem de haver este diálogo para, em conjunto, encontrar soluções. Seja em que medida forem. No seu todo. A cidade tem de crescer com equidade. Os bairros são da freguesia da Guarda. Pertencem à Guarda. São da Guarda. Não pode crescer, para um lado, a cidade desequilibrada, para o outro, zero. Eu vou solicitar aqui um exemplo. Concentração de hipermercados na zona de São Miguel. Toda a zona a seguir o antigo mercado municipal, até IPG, Lameirinhas, Bairro do Torrão, não existe. Os nossos estudantes que vêm para aqui, toda esta zona não é abrangida por qualquer. Agora podemos discutir se é viável, onde, tudo muito bem, mas tem que se olhar para isto com olhos de ver. O que é que a Junta de Freguesia pode fazer nesse contexto, quando isto são investimentos privados, são as empresas que decidem onde lhes parece mais interessante fazer um hipermercado, por exemplo? Sim. Como é que uma Junta de Freguesia pode intervir aí? Nós temos de nos pronunciar. E volto atrás a dizer que tem que haver uma articulação com o município. Para quê? Para ir ao encontro das necessidades. E volto, é às pessoas. Quem financia? A Cássio Agora, Pereira, sobre a mobilidade, sobre o estacionamento, sobre as vias na cidade, há alguma coisa a dizer? A Junta de Freguesia pode também fazer alguma Pode coisa? ir, mas eu queria dizer uma coisa. A política sem risco, como dizia Sá Arneiro, é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Eu queria dizer, nós, em relação, o Pedro falou agora dos hipermercados lá abaixo, um desses hipermercados está a ser construído numa zona em que o coordenador do Pólis não aproveitou. Portanto, foi essa a política. O governo não nos deu mas eu condições não de dar te ouvi na continuidade. altura dizer rigorosamente nada. Isso é voltar há 20 anos? É a Porque realidade fala do dos futuro. fatos. É a Polis realidade dos Guarda, fatos. Polis Bragança, E- fomos mas- os não, que não, mais não. reivindificamos. Não. A menor taxa As de atas execução. estão lá e está. É fácil olhar Temos as Não, não. É Temos fácil. neste Não, não. momento mais 3 É minutos fácil. Terceiro para Polis dividir. mais Não, não, executou. é fácil. Eu vou falar. Terceiro Polis do país mais executou. O exemplo vem do Polis da Ovelhã. Criou uma série de mobilidades elétricas dentro da Ovelhã e não foi capaz de ser construído aí, nessa altura. E, portanto, neste momento, a Guarda tem de apostar na mobilidade elétrica.
seja ele de elevador, seja ele de tapetes rolantes, seja ele de metrobus, tem de apostar Estava projetado um monocarril. Não foi feito. Então, Saraiva, Pois não, porque não nos deixaram. precisamente o que é que propõe fazer para o futuro em termos de intervenção da Junta de Freguesia na área da mobilidade, do transporte e das próprias vias? Só 2 segundos no sentido de que, quando o Francisco dizia a questão do centro histórico e do Politécnico, sem dúvida. Aliás, no centro histórico a machadada foi ter saído, foi a Câmara, nem foi o mercado, foi a Câmara. E havia um estudo até dos alemães em termos de planeamento que ela ficava junto à Escola da Santa Clara com todas as condições e reconvertendo logo a Escola da Santa Clara também nesse edifício. Isso foi há 40 anos. A outra questão foi o Politécnico, que no centro não tinha condições, mas deveria ter acontecido, era a nascente do centro para criar e ser logo o polo aglutinador das duas centralidades. Depois, só dizer que em termos de política fiscal, no centro histórico tem que ser e criar equipamentos de atração. Não é serviços também, só. É equipamentos de atração. O Centro de Interpretação das Judiarias há de ser um deles, o Museu dos Sabores outro e o nosso desafio precisamente dos artesãos será com certeza outro. Bom, nós temos precisamente no nosso programa a reorganização do centro e reforço dos estacionamentos em colaboração e coordenação, em articulação com a autarquia, com o IMT, com as forças de segurança, etc. Porquê? Podemos criar bolsas de estacionamento e tem que acontecer na envolvente ao centro histórico e devidamente nisso. Não. Há muito tempo. Quem copiou agora. O que é que querem fazer? O meu trabalho Vamos de às gestor propostas. urbano tem isso apontado há 15 anos. Já não temos Atenção. tempo para voltar ao passado. No centro junto aos serviços e à zona do centro cívico, temos que criar precisamente estacionamentos rotativos de duração curta para que possam as pessoas, junto do tribunal, das farmácias, de finanças, etc., ter sempre uma oferta a curto espaço de tempo. E depois, precisamente, vamos aumentar e estudar os locais que já estamos com todo um plano feito de apontar zonas onde o estacionamento pode aumentar na ordem dos 20% muito facilmente. Carlos Sá Monteiro, sobre esta área da mobilidade, do transporte, das pessoas poderem andar dentro Sim. da cidade. Um turista, vamos dar o exemplo, chega ali à Praça Velha, não tem noção de que há estacionamento. Portanto, primeira placa, direção ao Solar Teles Vasconcelos, a dizer, aqui há um estacionamento, temos placas digitais, a pessoa chega, não conhece a guarda e pode cortar a direita. Peço desculpa, agora estou a falar. Portanto, não, eu estou a pôr uma medida. Posso falar? Segundo, o atual Executivo promete muito e não faz nada. Sim. Primeira, sinalização. Direita, primeiro, 30 postos, 30 estacionamentos. Segundo, da parte de trás da Sé, é fácil de identificar. Mas ninguém conhece atrás da antiga Associação Comercial. É preciso identificar esse estacionamento que, estacionando onde existem 80 a 100 postos de estacionamento, atrás da Associação Comercial, hoje Proteção Civil, é possível em 1 minuto estar na Praça Velha. É preciso identificar estas bolsas de estacionamento, não é fazer novas, é identificar para quem não conhece. Alguém sabe que se pode estacionar no TMG? É preciso também, quem não cortar à direita junto à torre, que vai para baixo pela Soeiro Viegas, corta à sua esquerda e tem uma bolsa de estacionamento no TMG. É preciso identificar e valorizar a sinalética. E dizer, pugnar aqui é uma questão essencial. Já há transportes públicos, designadamente a questão do Politécnico, a Câmara, a Junta de Freguesia ainda não está a fazer candidaturas, mas há um projeto de lei nesse sentido, poder fazer candidaturas e usar medidas europeias na acessibilidade e na mobilidade urbana, e com certeza que para estudantes, camadas especiais da sociedade, poderemos apostar num programa de apoio gratuito ao transporte coletivo dessas camadas sociais. Estamos a chegar ao final. Vamos às últimas intervenções. Normalmente damos 1 minuto. Já não vai ser possível. Em 30 segundos, começando pelo Pedro Almeida. 30 segundos, uma mensagem final do Chega. O Chega, ao longo destes 4 anos, nós estivemos com a população, com os fregueses. E aquilo que eu tenho para dizer, que continuarei a estar ao lado dos fregueses. Conto convosco
porque vocês sabem que podem contar comigo. Francisco Monteiro, última mensagem da parte do ADN. Bem, o ADN, mais do que participar na gestão burocrática da freguesia ou da Câmara Municipal, pretende vir com ideias um bocadinho fora da caixa, porque nós sentimos que a maior parte das pessoas efetivamente têm problemas para resolver junto da freguesia e acabam por ficar fechadas sempre muito dentro de um ciclo vicioso que é difícil sair dele e haver fora para ter ideias diferentes daquelas que têm sido e soluções diferentes daquelas que têm sido tomadas. Temos que analisar quais são os problemas e de uma forma simples tentar obter soluções que não sejam muito complicadas e que não sejam muito onerosas e que sejam efetivamente possíveis de realizar. Carlos Chaves Monteiro. Tenho uma grande experiência autárquica nos últimos anos. Isso dá-me conhecimento, dá-me competência para encontrar as soluções adequadas aos problemas da Guarda. Herdei situações difíceis na Guarda, a situação económica em 2013, sei o que é equilibrar financeiramente a Câmara e sei também o que é lidar com as populações mais frágeis em pandemia. Não uso argumentos que têm a ver com momentos bons da história, são momentos difíceis. É aí que se conhecem como as grandes fontes, é na seca. Eu próprio tenho essa capacidade de dar resposta aos problemas crónicos da sociedade da Guarda. E por isso, no dia 12, só tenho uma coisa a pedir aos guardenses: que confiem em mim, confiem o seu voto no meu projeto da freguesia e com certeza que muitos dos problemas têm uma pessoa voluntária, capaz para dar resposta, e é isso que eu prometo. António Saraiva. Bom, enquanto guardense, enquanto cidadão desta terra e tendo em conta precisamente a obra feita e tendo o demonstrar da paixão que tenho por esta cidade ao longo de quase 64 anos, quer na atividade cívica e colaborativa com todas as instituições e a cidade, ou seja, conhecendo as pessoas, António Saraiva, o que lhes peço é a confiança. Têm, com a maioria das pessoas já, um compromisso para com os fregueses e os guardenses, que será o nosso programa eleitoral para nos pedirem contas daqui a 4 anos. Só peço a confiança e que apostem em nós, precisamente, que de certeza cá estaremos todos para trabalhar pela Última Guarda. intervenção, a Cássio Pereira. Para dizer o seguinte, a nossa candidatura é uma candidatura de amor à Guarda. Nós pretendemos devolver seriedade, orgulho e visão estratégica. É a única e apresenta projetos concretos para resolver os problemas das pessoas. E, portanto, nessa medida, nós pedimos, de forma humilde... A única, na vossa opinião. Peço desculpa. Eu peço, de forma humilde, é dizer aos guardenses, meus concidadãos, nos deem o seu voto no dia 12 e, seguramente, vamos mudar a Guarda. Durante a última hora e meia procurámos ajudar a esclarecer os cidadãos da Guarda, os eleitores da freguesia da Guarda, agradecer a presença dos candidatos a Cássio Pereira do PS, António Saraiva do PG, pela Guarda Nossos Cidadãos e PPM, Carlos Chaves Monteiro da coligação PSD, CDS e IL, Francisco Monteiro do ADN e Pedro Almeida do Chega. Este programa será repetido na Rádio Altitude às 14 horas. Na produção esteve Pedro Correia e Diana Rodrigues. Eu sou o Luís Batista Martins. Obrigado, fiquem bem.